Bom, nessa aula nós vamos usar o poder que tem envolvido dentro de uma postagem para o nosso favor. Então, aqui nós vamos ver sobre a curtida, salvamento e compartilhamento, como você está vendo na tela. Também vamos ver sobre geolocalização, hashtag e textos, tá bem? Então, aqui o primeiro ponto, eu escolhi essa postagem para te mostrar sobre a geolocalização em primeiro lugar. Toda postagem sua deve vir com a geolocalização, que isso aqui em cima aqui, tá? Como eu, Marina, do Divano na Estética, sou uma empresa a nível nacional e até fora do Brasil, né? Para mim não importa ter uma geolocalização sempre a mesma, porque eu quero atingir diversos públicos. Então aqui tem hora que eu vou colocar Rio de Janeiro, aqui tem hora que eu vou colocar Belo Horizonte, aqui tem hora que eu vou colocar Brasil, aqui tem hora que eu vou colocar Portugal. Então depende muito do público que eu quero trabalhar, tá? Então aqui eu vou colocar referente o meu interesse. Você que é uma empresa local, ou seja, uma estética, você precisa se atentar à sua geolocalização aqui de uma forma mais específica. Você não pode, por exemplo, estar no Rio de Janeiro e colocar aqui uma publicação de São Paulo, uma geolocalização de São Paulo. Por quê? Porque o Instagram vai entender que você está localizado em São Paulo. Ele entende assim que é o público de São Paulo que tem que te ver. E aí acaba que você não atinge o público certo, tá bem? E aí, como que eu coloco essa geolocalização, né? Logo quando eu faço a postagem, eu venho aqui em adicionar localização e aí eu escolho uma localização para que eu possa adicionar. Você que tem uma estética, um local físico, né? Então, regionalizado, eu sugiro colocar 3 tipos de localização. Isso depois de inúmeros testes. Então, eu falo que 3 tipos você pode oscilar. Uma, você vai colocar sempre a geolocalização da sua cidade. Então, você vai digitar aqui o nome da sua cidade e em algumas publicações você vai colocar o nome da sua cidade. Em outras publicações, você vai colocar o nome do seu bairro, tá? Então, ao invés de cidade, você coloca o nome somente do bairro. E em outras publicações, você vai colocar de grandes estabelecimentos próximo a você, como, por exemplo, supermercados, hospitais, grandes escolas, grandes redes de academia. E por que isso? Porque como essas empresas, né, esses grandes estabelecimentos, eles geram um grande fluxo para eles, quando você marca na geolocalização o estabelecimento, você coloca ali, isso facilita que aquelas pessoas que estão, por exemplo, no supermercado vejam a sua publicação. Então, a gente meio que pega uma carona aí no fluxo e no tráfego de outra pessoa, tá? E fluxo e tráfego regionalizado. Então, se tem um hipermercado, uma escola. Marina, o que é perto? Perto é um raio de 5 quilômetros da sua estética, tá? E aí, posso pegar de pequenos estabelecimentos? Pode, mas não vai ter a mesma força do que estabelecimentos grandes, né? A gente teve uma vez que a gente fez uma postagem na estética e a gente colocou um grande hipermercado. A gente teve muito fluxo de curtidas vindo e aí a gente começou a perceber que realmente tinha a ver com a geolocalização. Então, marca aí no seu caderninho que você precisa de um dia postar localização da sua cidade, outro do bairro, outro de um grande estabelecimento. Tem uma ordem? Não tem uma ordem. Aí fica a seu critério o que você quer fazer, tá bom? Bom, feito isso, a geolocalização, que é o ponto mais importante, nós temos então as curtidas, os comentários, os compartilhamentos e os salvamentos. Percebe que essa postagem aqui foi uma postagem de grande compartilhamento, de salvamento. As pessoas salvaram. Por quê? Porque aqui era um post aonde eu direcionava as pessoas a aprender algo. Eu estava ensinando como postar nos dias da semana. Então, logo as pessoas tinham que postar, porque salvar, porque aí ela acabava consultando isso, né? A gente teve uma gama de pessoas também que compartilhou com alguém, comentaram aqui, mesmo que a minha ação não era para comentar, a minha ação mesmo era para salvar, e muitas pessoas também curtiram. E aí, as mesmas provavelmente que quase que compartilharam, que salvaram o post, tá? Qual que é a ordem aqui para o Instagram? Então, o Instagram, ele gosta muito mais do que as pessoas salvem,
depois que elas compartilhem, depois que elas comentem, depois que elas curtem, né? Então, a ordem para o Instagram, ela é de trás para frente. A gente acha que talvez seja a curtida, mas não é. Primeiro vem o salvamento, porque o salvamento mostra que foi tão relevante, que eu salvei, tá? Uma outra forma é o seu seguidor entrar em contato com você no direct também, ele pode te chamar através dessa publicação, e o Instagram tem uma inteligência, né, artificial aí que ele sabe que eu vejo essa publicação e logo em seguida eu vou lá no seu direct, ele sabe que isso aqui também teve grande interação no direct, tá? Mas aqui então, para que você aprenda e saiba aí quais são os pontos principais. Então, talvez você veja uma publicação dessa e pense, teve 197 comentários, mas isso aqui você não viu, porque isso aqui está oculto, né? Então, que teve, na verdade, 4.800 salvamentos, ou seja, um grande público viu essa mensagem, salvou e provavelmente depois foi inclusive uma postagem que eu tive bastante seguidores, ganhei bastante seguidores aqui, tá? Porque eu tive 776 pessoas compartilhando, ou seja, outras 776 pessoas receberam esse conteúdo meu e talvez elas não me seguiam e aí elas gostaram e passaram a me seguir, tá? Então, fica aqui para que você aprenda aí qual que é cada pontinho desse. E na publicação também, então, a gente já falou aqui da geolocalização, a gente falou aqui sobre os ícones, né, que a gente tem que usufruir deles. E aí, aqui, nós temos o nosso grande texto, né, o texto do feed, é aquilo que eu vou escrever na minha postagem. E o que você deve observar? O texto, ele deve ser curto, tá? Sempre um texto curto, não faça um texto muito longo no seu Instagram. Sempre com um título que chame a atenção. E aqui eu sugiro que você abuse dos emojis, tá? São aquelas reaçõezinhas, coração, carinha de espantada. Abuse dos emojis. Os emojis ilustram o texto e ajudam o seu cliente a entender e chamar a atenção, tá? Então, eu sempre faço um título para a postagem. Eu sempre resolvo um pequeno problema nessa postagem. E depois eu faço a chamada para ação. A gente viu já na aula, né, a tal call to action, é a chamada para ação. Então, aqui, a chamada para ação, eu vou te ensinar como fazer, tá? Essa chamada para ação, a gente vai ter posts falando só sobre isso, chamadas para ação, mas eu quero te mostrar aqui no próximo slide como que nós fazemos uma chamada. E aí, é basicamente isso aqui, ó. Você precisa saber disso, tá? E aí, esse é o meu título, 3 pontinhos e o emoji. Aqui não tem um emoji, porque quando eu coloquei, ele desconfigurou. Mas por isso que eu vou voltar a dizer, é importante ter os emojis aqui. Coraçõezinhos, carinha de espanto, carinha de triste, carinha de bravo, foguinho, enfim. Use e abuse dessa linguagem não escrita, mas que é uma linguagem da internet e é uma linguagem que transmite emoções ao texto, tá? Então, aqui você precisa saber disso. Logo em seguida, eu desenvolvo. Então, dores nas costas podem ser resolvidas de 5 maneiras. Eu dou 5 maneiras, 3 maneiras aqui de resolver um pequeno problema, tá? E aí vem a call to action, que é marque alguém que vive com dores nas costas. Ou seja, a call to action é a ordem de fazer alguma coisa nessa postagem. Aqui eu pedi para marcar, tá certo? Mas eu podia pedir para salvar, eu podia pedir para compartilhar com alguém, eu podia pedir para curtir e eu podia pedir para ir para o meu direct fazer alguma ação, tá? Então, essa call to action, essa chamada para ação, ela sempre tem que existir nas suas postagens. O seu seguidor precisa de saber o que será feito aqui com essa postagem, o que ela quer que seja feito aqui com essa postagem, tá? Então, aqui no caso, eu pedi para salvar e foi exatamente o que aconteceu, tá? Então, é o que você também vai fazer. Você sempre vai pedir a pessoa para tomar uma ação. Marina, eu devo colocar aqui o número para agendar? Não precisa. O agendamento a gente vai fazer lá na nossa bio, tá? Não aqui, tá certo? E aí, vamos aqui às nossas hashtags, né? Depois que eu fiz o texto, escrevi o texto dentro dessa ordem, então, primeiro título, resolvo um problema e call to action, eu venho aqui e marco as hashtags, e sempre no primeiro comentário.
Por que no primeiro comentário? O comentário, ele gera já um engajamento, o primeiro comentário meu, né, mesmo que seja meu, ele já gera um engajamento de imediato. E isso me ajuda com o algoritmo, tá? E aí as hashtags, elas têm que ser inteligentes. E quais hashtags você vai colocar? Sempre a hashtag do tratamento principal. Então aqui se você está falando de, vamos colocar, se você está falando aqui sobre skincare, você pode colocar a limpeza de pele. Se você está mostrando aqui como passar um lápis na sobrancelha, você vai colocar aqui design de sobrancelha. Se você está falando aqui sobre gordura localizada e o seu principal tratamento é criolipólise, você pode colocar criolipólise, tá? Mas aí é importante você colocar a hashtag do tratamento mais a cidade. Não deixe de colocar a cidade. Precisa ser colocado tudo junto, tá? Então, por exemplo, criolipólise BH. Depois, você faz a mesma coisa para o nome do bairro. Depois, uma hashtag sozinha, somente para o seu bairro. Uma hashtag sozinha, somente para a sua cidade. Mais uma hashtag de público mais cidade. O que é isso? Se aqui o meu alvo é adolescentes, adolescentes BH. Se aqui o meu alvo é mãe, mães BH. Se aqui o meu alvo é homens, homens BH. Se aqui o meu alvo é terceira idade BH, menopausa BH, tá certo? Então, essa geolocalização, ela sempre vai aparecer porque você tem uma empresa local, você não tem uma empresa na internet, 100% na internet. Então, você precisa de estar geolocalizada, que é exatamente isso aqui, colocando o nome da cidade, do bairro, porque quando a pessoa te procurar, ela vai procurar, por exemplo, eu estou em Belo Horizonte, vou procurar uma pessoa que está em Belo Horizonte, e vai facilitar a busca ali pela hashtag, tá certo? Vamos lá para a nossa próxima aula, e tenho certeza que depois que você começar a fazer suas postagens dessa forma, tudo vai fazer muito mais sentido aí para você, você vai gerar muito mais engajamento.